Domingo espetacular. Oferecimento Bradesco, lado a lado, com você neste verão. Olá, tudo bem? Boa noite. O Domingo Espetacular começa agora com as imagens dos últimos dias de uma atriz que conheceu o sucesso e a fama. E, por fim, sofreu com a solidão e o abandono. Sinto-me dominada por você. Vai ser do jeito que você quer. Wilza Carla foi muitas em uma só. Vedete, atriz de comédia, jurada de programa de calouros e, acima de tudo, uma grande contadora de histórias. Coitadinho do meu nenenzinho. Quem conviveu com Wilza Carla lembra que a realidade muitas vezes se fundia com a fantasia que ela mesma criava. Tudo na Carla era assim um pouco, na Wilza Carla era um pouco, como eu vou te dizer, meio história e meio realidade. Nas últimas entrevistas para a TV, Wilza dizia que queria voltar aos palcos. 5 anos atrás, já doente e numa cadeira de rodas, ela participou de uma homenagem no programa Hoje em Dia. Me sinto maravilhosa porque eu adoro televisão, eu adoro o palco, eu adoro trabalhar. Wilza Carla não se cansava de repetir que se sentia muito solitária. Nesta entrevista exclusiva para a Rede Record, em 2001, ela fez um triste desabafo. O que a vida de artista ensinou para você, Wilza? Que a gente não tem amigo. É muito difícil encontrar um amigo verdadeiro. É tudo uma grande ilusão. É verdade. Todos fingem que gostam da gente. E é muito difícil. Ninguém gosta da gente. É muito difícil. Wilza Carla morreu na semana passada aos 75 anos de idade. No enterro, no Rio de Janeiro, poucas pessoas apareceram, todas anônimas. Wilza Carla vivia neste bairro da Zona Norte de São Paulo e morava com a filha Paola e com um casal de netos neste sobrado que ela comprou com dinheiro que ganhou quando era jurada dos programas de Silvio Santos. A filha dela, Paola, acaba de chegar do Rio de Janeiro, onde Wilza Carla foi enterrada, e apesar do cansaço, apesar desse momento difícil, ela concordou em nos receber para uma entrevista. Vamos visitá-la. Paola, com licença. Minha querida. Como vai? Vamos sentar ali? Vamos. Dos tempos de glória restaram as fotografias, álbuns que revelam a infância difícil, a juventude badalada, a fama na fase adulta e a solidão na velhice. Ela nasceu no dia 29 de outubro de 1936 em Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui tem algumas fotos dela, inclusive o diário de bebê, que com os dados dos primeiros momentos de vida são relatados pelos pais de Wilza. Inclusive aqui é explicado o porquê do nome. O nome do pai dela era Wilton, o da mãe Elza. Então é uma mistura de Wilton, Will de Wilton e Zá de Elza. Ela morreu triste. Ela estava sofrendo muito. E ela falava pra mim, todo dia ela virava pra mim e falava assim: me salva, filhinha. E eu não tinha como salvá-la. Eu não tinha como ajudá-la. Porque os únicos recursos que eu tinha dentro de casa eram o banho, a comida, a atenção. Mas o que ela necessitava era de um apoio, tanto psicológico, como um apoio financeiro, como um apoio, assim, de saúde. A
carreira de Wilza Carla começou na década de 50. A beleza do rosto e a perfeição do corpo para os padrões da época colocaram a jovem sob a luz dos holofotes. Wilza foi vedete do chamado teatro de revista, gênero que misturava música, sensualidade e muita sátira para fazer críticas ao cotidiano do Brasil. Minha terra tem palmeiras, minha terra tem palmeiras nos campos da viagem. A forma física rendeu a ela o apelido de vedete das carnes fartas. Em 1955, Wilza estreou no cinema. Foram 3 filmes no mesmo ano. Ainda nos anos 50, Wilza venceu vários concursos de beleza. Foi eleita rainha do carnaval carioca por 3 vezes seguidas. Se a beleza abriu as portas, a comédia consagrou Wilza Carla no cenário artístico. Ela atuou em 50 filmes nacionais. Ai, ai, tá quente. A começar pelas comédias populares conhecidas por chanchadas. Ela se achava uma atriz dramática. Porém, todo mundo achava ela mais engraçada do que dramática. Aí ela começou a entrar na parte do humor, né? Do humorismo na TV. Wilza viveu o auge da carreira rodeada de pessoas importantes e celebridades. Foi casada 2 vezes, mas dizia ter se relacionado com muitos homens. A pessoa que mais gostou de mim foi o Juscelino Kubitschek. O presidente. O presidente. Ele gostava de mim, ele dizia pra mim. E eu me apaixonei por ele, porque ele era bom, era amigo. Além do presidente, Wilza também afirmava que tinha namorado um rei da música brasileira. Eu namorei Roberto. Namorei o Roberto Carlos. Ele disse que gostava de mim, queria casar comigo. E eu, como eu tinha conhecido a mulher dele, eu não quis. A filha conta que Wilza começou a engordar nos anos 60. Segundo Paola, a mãe era ansiosa e muito carente. Minha mãe não foi viciada em cigarro, minha mãe não foi viciada em drogas, minha mãe não foi viciada em bebida. E ela transmitia essa carência para a comida. Ela odiava ficar sozinha, ela tinha pavor de solidão. O que foi? O que é isso? Você tá ficando louco? Bem acima do peso, Wilza passou a fazer porno chanchada. Filmes com apelo mais sensual e uma certa dose de escracho. Wilza também brilhava na TV. A maquiagem carregada, as roupas e acessórios espalhafatosos marcavam o figurino da comediante. Pensa-me muito. Ela tinha uma paixão por esse mundo encantado que é a televisão, que é uma caixinha imaginária, né? Ali você pode ser o que você quer. E ela amava isso. O senhor usa muito dendê? Não, senhora. Foram muitos programas de humor com atuações memoráveis. Banha? Eu nunca vi vatapá com banha. Pois eu já. Outro papel de grande destaque foi na novela Saramandaia, exibida na década de 70. De tanto comer, Dona Redonda explodiu no meio da rua. Mas foi como jurada de programas de calouro que Wilza ficou mais conhecida. Décio Pitinini foi companheiro dela no júri. Você acredita que abandonaram Wilza Carla? Olha, ô Gerson, eu não sei, eu acho que isso é uma verdade, até no que concerne a mim. Eu devo confessar a você que nessa loucura que é essa cidade, se é que isso serve de desculpa ou justificativa para qualquer um de nós, a gente se afastou, eu me afastei, né? As fotos mostram Wilza no programa Silvio Santos. Ela e o apresentador foram grandes amigos. Silvio foi padrinho do primeiro casamento de Wilza. A amizade teria terminado depois de um desentendimento.
Eu não sei o que aconteceu na época, que teve uma discussão dela com ele no SBT. E ela saiu do SBT, ele mandou embora. Então ela saiu de lá já na época, assim, com certa mágoa, certo receio. Mas nunca deixou de gostar do Silvio? Não, de forma alguma, nunca. São várias fotos dela com o Silvio Santos, várias. Ela gostava muito do Silvio. Lá no Silvio. Ela como jurada. Como jurada, ao lado de amava Pedro de Lara. Pedro de Lara, que veio muito vê-la aqui, muitas vezes. Ele falava, Wilza, eu não tenho muito para dar, mas a minha atenção você tem. Outro que não esqueceu o Wilza foi o Rei Roberto. Foi em 84, 85, por aí, que ela teve uma gangrena na perna direita, né? E eles queriam amputar a perna. Aí, na época, o Roberto Carlos entrou em contato, né? E fez um show para ela, né? Para arrecadar fundos para poder pagar a dívida que ela tinha no hospital. Em 94, o Wilza sofreu um acidente vascular cerebral. Nunca voltou a andar. Em 2006, eu visitei a Wilza. Prazer em conhecê-la, Wilza. Como é que tá a saúde? Agora eu tô melhor, né? Tá melhor? Tô, ainda não tô andando. O jornalista Leão Lobo descreve Wilza como uma pessoa polêmica. Ela não era muito bem vista, nunca foi muito bem vista pelos colegas, porque ela tinha uma fama assim meio de puxadora de tapete, de fazer intrigas para poder conseguir espaço e derrubando colegas. Tinha muito essa pegada, entendeu? Na época, principalmente na época do júri do Silvio Santos, né? Que ela era bem famosa e tal, que ela fez isso com muitos colegas. Então todos eles tinham muita mágoa dela. Maria Francisca concorda que o Wilza falava bastante e não media as palavras, mas garante que ela nunca fez mal para as pessoas. As duas foram amigas por 30 anos. Ela é geniosa. Geniosa, todo mundo que conheceu sabe. Ela não mandava recado. Se ela tinha que falar alguma coisa, ela falava. E isso... isso dava problema, porque ela não escondia aquilo que ela sentia. Essa aqui é a mãe dela. A mãe dela fez isso. Para este pesquisador que escreve uma biografia de Wilza Carla, a extravagância da atriz contrastava com um pouco de ingenuidade. A Wilza errou muito nessa coisa de vida, nesse lado de vida pública. Ela levava tudo do pessoal para o público. Hoje em dia, você sabe que, não, eu não falo, os artistas falam, não falo sobre minha vida pessoal. Não... Naquela época, não se tinha isso. Você está me procurando? O último trabalho em televisão foi uma participação numa novela da extinta Rede Manchete. Mas ela só se despediu do mundo artístico 4 anos depois, num desfile de fantasias de luxo para o carnaval. Com o avanço da doença, Wilza Carla mergulhou na solidão. Paola foi a única companheira. Sempre cuidou e ficou ao lado da mãe. Qual a melhor imagem que fica dela, Paola? Da alegria de não reclamar da vida, por mais que estivesse em cima de uma cama. Eu nunca vi minha mãe reclamar de nada. Minha mãe poderia sentir falta, saudade das pessoas, mas assim, de reclamar que estava em cima de um leito, de reclamar. Minha mãe não reclamava de nada. Você vai precisar de muita força para superar esse momento, para dar a volta por cima. Não passa. Isso não passa nunca. Com o tempo, a mídia esquece. Daqui a um tempo, ninguém vai lembrar que ela faleceu. Mas eu vou todo dia lembrar. Domingo espetacular. Oferecimento Natura Una, tons do inverno.